Boa tarde, pessoal. Eu sou Renan Aleluia, diretamente do 15º Congresso Baiano de Oftalmologia. Aqui nós estamos com Gislane Lage, uma médica em residência em oftalmologia. O trabalho dela foi um dos 20 selecionados para expor aqui no Congresso. E eu vou dar a palavra para ela poder se apresentar. Uma história incrível, extremamente jovem, com uma vida incrível pela frente. Obrigada, Gislane, Renan, pelo convite. Conta pra gente, por que oftalmologia? Quem que é você? Bom, meu nome é Gislane Lage, eu sou residente do 2º ano do Hospital The York, que se localiza em Itabuna, na Bahia. E você perguntou por que da oftalmologia, Por quê? né? Essa decisão veio de uma escolha que eu tive depois de estar trabalhando um pouco na época da pandemia, né? Eu enfrentei alguns plantões, alguns momentos assim em que a gente lidou com várias morbidades dos pacientes e foi uma coisa que mexeu muito comigo emocionalmente, né? Quando eu fui tentar ter a escolha da minha área, que foi depois que eu me formei, eu queria alguma coisa que combinasse um tratamento mais cirúrgico, uma coisa mais prática dos pacientes e também imagens. E a oftalmologia, ela trouxe um pouco disso para mim, essa combinação. Você sempre quis ser oftalmologia ou teve em algum momento que você decidiu? É isso. Não, teve um segundo momento em que eu decidi, né? Eu acho que por não ter tido essa experiência positiva com trabalhar em plantões e também por saber que a oftalmologia, ela oferece essa prática, que talvez é uma prática que a gente tem como mais ambulatorial, uma prática não que seja mais tranquilo, mas uma prática em que a gente consegue coordenar mais o nosso dia a dia, a gente não é exposto a tantas doenças em que a gente tem que lidar diretamente com a morte, com coisas nesse sentido, então eu acho que eu prezei por essa preservação, assim, sabe? Do meu tempo, da minha qualidade de vida, eu acho que também da parte emocional, que para mim foi muito importante. Então, tudo isso guiou a minha escolha. Isso você estava em Minas, porque você não é baiana. Isso, eu não sou baiana. Como sou foi a mineira. adaptação? Então, né, eu me mudei para Bahia no ano passado. Eu acho que eu tive uma excelente adaptação, assim. Eu venho de uma família grande, né? Minha família é bem composta. Eu estudei em uma universidade federal, então eu tive contato com muitas pessoas de diversos cursos também. Então, eu me considero uma pessoa mais adaptável, né? Aqui não foi muito diferente, eu fui bem recebida por colegas da cidade de Itabuna, fui bem recebida também pelo próprio hospital, que é um hospital que tende a acolher a gente de uma forma muito boa, né? A gente tem um grupo grande de residentes lá, são 18 residentes, então acaba que assim, né, todas as nossas necessidades, a gente sempre tem alguém ali que a gente pode contar, isso facilita um pouco a adaptação. Tirando que, assim, estamos na Bahia, né? Então a gente tem muitas praias, tem várias coisas. Então, quando tem uma sobrecarga ou algo assim, eu tô sempre fugindo, assim, tô sempre indo pra alguma praia, conhecer lugares novos. Eu acho que isso tem me feito muito bem. Então a adaptação foi fácil, porque quando a gente tá falando de Bahia é fácil, né? Acho que a parte mais difícil mesmo é ficar longe da minha família, né? Porque tem essa questão da distância. Mas a gente acaba suprindo com visitas, férias, então a gente consegue dar uma contornada. Se você pudesse já falar, você me pediu, Renan, não me pergunta do meu trabalho, do meu pôster. Eu falei, eu vou perguntar, eu quero saber. Conta pra gente do seu trabalho, do seu pôster que está exposto, foi um dos avaliados pela comissão. Conta pra gente. Isso. Eu tenho uma experiência boa já, né, com essa questão de estar sempre tentando trazer trabalhos científicos. Eu acho que a minha faculdade estimulou muito isso, minha residência estimula também, né? A doutora Camila, que foi entrevistada mais cedo, ela está sempre incentivando a gente a trabalhar nessa produção científica como um diferencial da nossa formação mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vê que o pessoal forma, às vezes não tem tanto interesse por estar sempre acrescentando, mas a medicina, ela está sempre assim, em transformação. E eu acho que a gente está trazendo esses casos, que são casos mais diferentes ou mais complexos, eles agregam muito para a gente realmente abrir o nosso leque para o diferencial, né? O meu trabalho esse ano foi um trabalho sobre um caso de esclerite nodular, com um paciente com poliangite granulomatosa, que é um caso mais específico, né? Mas eu achei ele muito interessante porque foi um paciente jovem. Pera. O quê? O nome é meio difícil, por isso que eu falei. Manda bala. Então, o meu caso, ele foi um caso de um paciente jovem, um paciente de 35 anos, com uma doença rara, né, uma doença sistêmica que se manifestou primeiramente na parte ocular, mas que poderia ter acometido vários outros sistemas, vários outros órgãos, né, se não detectado anteriormente. Então eu acho que foi um trabalho interessante, porque ele vai modificar a vida do paciente, né? A partir de agora ele vai ser acompanhado por diversas especialidades, por isso que eu escolhi trazê-lo. E fala um pouco mais dessa doença rara.
Na verdade, essa doença ela se chama poliangeite granulomatosa. Poliangeite granulomatosa. granulomatose. Isso. Antigamente era conhecido como doença de Wegener, né? Esse nome hoje ele não é utilizado mais. E é uma doença rara, é uma doença sistêmica que pode acometer trato superior, pode pegar toda a parte respiratória dos pacientes, a parte renal, a parte cardiovascular e causar uma inflamação dos pequenos vasos que a gente tem no corpo, né? Isso leva à necrose de alguns tecidos, então é uma coisa assim bem grave e é acompanhado geralmente por diversas especialidades. Interessante. Difícil, pelo visto. É difícil. Foi um bom diagnóstico, assim. Um bom diagnóstico. Por isso que ele está avaliado entre os 20, Isso né? mesmo. Obviamente. Provavelmente também foi bem escrito. Eu acho que o ano passado você tem uma coisa para contar pra gente. Como é que foi a avaliação do seu trabalho ano passado? Ano passado eu estava no meu primeiro ano de residência, né? E a gente atendeu uma paciente jovem também, uma criança, e também foi diagnosticado um tumor também raro. A gente fez o acompanhamento dessa paciente e eu acabei escrevendo um caso sobre isso, né? Essa paciente, ela teve um caso de rabdomiossarcoma, que é um tumor ocular, que pode acometer alguns outros sistemas e algumas outras partes do corpo também. Ela foi encaminhada para quimioterapia. Inclusive, hoje no intervalo, eu fiquei sabendo que ela está evoluindo mal, né? Ela foi transferida de Tabuna para Salvador, está sendo acompanhada no HC daqui e é uma paciente que, assim, ela teve o diagnóstico cedo, foi desenvolvido tratamento cedo, mas que, né, não está tendo uma boa evolução. E aí, como o ano passado o meu trabalho ele foi um trabalho de destaque aqui no congresso, a médica que estava acompanhando ela agora, inclusive, até veio me falar, né? A experiência positiva que eu tive desse caso, por mais que seja um caso triste, foi que meu trabalho foi premiado no ano passado, né? Parabéns! Também por essa questão, né, do diagnóstico precoce. E isso abriu várias portas para mim, assim, a partir do congresso do SOFBA do ano passado. Eu fui premiada com o curso Refrativa Rio, que é um curso de cirurgias refrativas, né, que é um tipo de cirurgia ocular. E aí foi no Rio de Janeiro, eu fui super bem recebida, foi muito interessante. A gente está tendo esse suporte esse ano, tem a premiação que também é uma vaga para o curso, mais alguns outros prêmios também super interessantes. Hoje você está mais inclinada para se especializar para qual tipo de tratamento, procedimento ou doença? Então, sou suspeita para falar, né? Porque hoje eu me apaixonei assim pela plástica ocular. Eu acho que é uma área muito rica, não só pela parte estética, né? Que é o que a gente às vezes costuma correlacionar a oculoplástica, mas também por essa parte funcional, né? A parte de óptas, vias lacrimais, tumores. Eu acho que o trabalho do ano passado ele me inclinou um pouco, né, para essa observação desse tipo de paciente e aí acompanhando alguns outros profissionais do meu hospital, alguns outros congressos que eu fui também, é uma área que se destacou bastante para mim, que eu acho que é a área que eu vou seguir até o momento. Mas também adoro catarata, também adoro córnea, estou um pouco na dúvida. Hoje a gente está entrevistando diferentes profissionais de diferentes gerações. Sim. Se você pudesse fazer uma comparação, eu vou te colocar numa enrascada. Qual é o que tem de mais diferente entre a geração atual, a sua, e as gerações anteriores da sua própria mentora, a doutora Camila? O que tem de mais diferente na percepção da medicina de vocês? Então, da minha percepção da medicina, eu sinto que a gente traz muito isso hoje com o aumento do número de médicos, né? Acho que isso tem sido uma coisa, assim, evidente e que preocupa alguns dos meus colegas, assim, a quantidade de médicos que tem. A gente tem essa preocupação em relação à formação, dela não estar sendo uma formação tão eficaz quanto antigamente, né? A gente vê muito os profissionais mais velhos fazendo essa comparação, mas eu acho que talvez não seja nem da formação, talvez seja da forma como o médico hoje ele chega no mercado de trabalho, né? No sentido de que antigamente eu acho que o profissional médico ele carregava não só um status, né? Mas carregava uma postura, uma responsabilidade um pouco maior, né? Eu acho que era mais desafiador antes você fazer medicina do que hoje, né? Era um número muito restrito de pessoas, uma concorrência muito maior, né? E era uma coisa que poucas pessoas tinham acesso, ser médico, né? Tinha toda uma compostura em torno disso. Eu acho que hoje, com o acesso mais facilitado, o aumento do número de vagas, principalmente o aumento de escolas particulares, talvez o que a gente tenha sentido de diferença de uma geração para outra seja essa preparação mesmo, sabe? Esse esforço para se tornar médico, talvez isso tenha reduzido um pouco. E o que isso dá de consequência, né? A gente vê que hoje os colegas que estão chegando, eles não têm mais tanto essa preocupação
ética mesmo, talvez, sabe? Essa preocupação da postura, de como você vai tratar o paciente, talvez uma preocupação mais com o status do que com a própria formação, com a tecnicidade, né? Tipo assim, de saber o que você está fazendo, de saber lidar. Então, eu acho que o que os médicos mais antigos, assim, né, de talvez 1, 2 gerações atrás, que eles sintam é essa diferença de postura. Eu acho que isso é o principal, assim, que tem sentido. Mas, em contraponto, também é uma geração mais conectada, uma geração mais interligada, uma geração mais desenvolta. Hoje a gente vê o uso do Instagram para disseminar algumas informações, né? Eu acho que a geração mais velha, ela teve que se adaptar a isso. Não é natural, né? Que não é natural para eles, né? Que talvez seria o médico mais de consultório, em que a indicação seria alguém que fez um tratamento com você, o familiar te orientou, o amigo, o colega te procurou, seria pessoas mais de confiança. Hoje em dia a gente vê que a internet, o Instagram, o YouTube, né, eles disseminaram um pouco isso. Hoje em dia, muitas vezes, o médico, você conhece ele pela internet e é por isso que você marca uma consulta. No passado, entendeu? Isso é uma loucura. E talvez a gente não tenha tanto uma preocupação com a formação desse médico. Eu acho que no passado isso era um pouco mais visto, sabe? Onde esse médico se formou, se ele é bem recomendado, se já tratou alguém da família, amigo, conhecido, sabe? Então eu acho que teve essa adaptação dos dois lados, né? Dos mais antigos quererem essa postura maior e esse respeito em relação ao ato médico, ao ato de ser médico, e deles estarem tendo que fazer essa transição, de talvez fazer essa adaptação tecnológica, adaptação de comunicação, de público. Então, acho que teve tudo isso. Muito, muito rico a comparação. Parabéns pela clareza Obrigada. que você conseguiu trazer pra gente. Hoje, médica jovem, tem aí uma carreira incrível pela frente. Quais são seus sonhos? Eu acho que de sonhos assim, né? Tirando essa parte da formação, que eu pretendo ter uma formação de excelência, eu já me esforço para isso, né? Eu acho que de sonhos assim, constituir a minha família, né? Estar mais próximo da minha família, como eu fiquei fora desde os meus 17 anos, né? Então eu sinto essa falta de fazer mais parte da minha família mesmo, de estar mais pertencente, estar mais presente e de poder estar oferecendo para o mundo coisas boas, né? Assim, não só dentro da medicina, mas também como amiga, como irmã, como colega, né? No futuro como mãe, como esposa. Eu acho que esse é talvez o meu grande sonho. Excelente. E, obviamente, aquela pergunta para fechar, que eu sei que é difícil. Se você pudesse falar de uma pessoa que te inspirou a ser quem você é hoje, quem seria essa pessoa e por quê? Nossa, é difícil falar uma pessoa só, né? Só. A gente acaba pegando circunstâncias, assim. Eu acho que não tem como eu falar de uma pessoa isolada. Eu acho que minha mãe e as minhas irmãs, elas são muito conectadas com a escolha da minha carreira, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito envolvida com atividades voluntárias, desde que eu era muito pequena, né? Inclusive, eu sou adotada, a forma que ela me conheceu foi através de trabalhos voluntários também. Mesmo? Sim. Então, eu acho que isso tudo me fez, assim, ser um pouco de quem eu sou e guiou a minha escolha pelo cuidado, né? Minhas 2 irmãs mais velhas, elas são enfermeiras, então, assim, desde pequenininha, vendo todo mundo de branco, todo mundo muito ligado ao cuidado. Então, eu acho que foram grandes referências, assim, de amor ao próximo, a querer fazer o bem, a de estar sempre participando de coisas voltadas à comunidade, à sociedade, de estar olhando para o outro, sabe? Então eu acho que não tem como eu falar assim, foi só uma, sabe? Foi uma conexão mesmo. E agora, uma pergunta bônus. Conselho para quem ainda não começou a medicina e tem o sonho de ser médico? Analise bem a sua escolha. Eu acho que hoje seria, né? Pegando assim todo o contexto atual da medicina no Brasil, eu acho que a gente tem que pensar bem antes dessa escolha, porque muitas vezes não é só a parte financeira que importa, né? Às vezes com esse investimento de tempo que você vai fazer, a gente tem que pensar se é realmente o que a pessoa quer. Eu acho que a gente escolhe a nossa carreira muito cedo, né? Com 17 anos. É difícil. Então, às vezes, não tem muita noção da responsabilidade que vai carregar pro resto da vida, né? Porque se você pega o próprio tempo de formação, a gente acha que é só os 6 anos, mas os 6 anos é para você se tornar um médico generalista. Depois disso, você ainda tem residência, tem algumas pessoas que fazem uma segunda residência, tem pessoas que fazem subespecialização. Então, assim, o caminho ele é muito longo. E às vezes, se você não tem muita clareza do que você quer para sua vida, se você consegue carregar aquilo ali por tanto tempo, às vezes indo para uma outra profissão que você tenha mais afinidade ou que você goste, talvez se abrir o horizonte, né,
você pode ser muito feliz numa outra profissão também, que vai te demandar menos tempo e menos responsabilidade. Eu falo isso porque eu fiz uma escola federal, né, eu me formei em Viçosa, e eu vi vários colegas desistindo ao longo do curso, sabe? Para seguir outras carreiras, porque às vezes fez aquilo ali porque o pai queria, a mãe queria, porque é médico, né? Então eu acho que o meu conselho talvez seria estudar mais na sua intimidade, assim, as coisas que você realmente gosta, hobbies, né? Coisas que você tem mais afinidade e ter essa consciência de que o dinheiro ele vai vir como consequência de qualquer coisa boa que você fizer, não necessariamente só da medicina, sabe? E que se for fazer medicina, que seja porque realmente gosta. Excelente, Gislane, obrigado. Obrigada a você, foi um prazer. Essa foi doutora Gislane Lage, a vencedora do concurso dos trabalhos do ano passado e também aqui uma das postulantes a vencer, talvez, esse ano também. Obrigado, até breve. Opa, a HefMed finalmente está chegando na Bahia. HefMed é a plataforma mais completa do Brasil para médicos, especialistas e profissionais da saúde que querem fortalecer a confiança e gerir as relações profissionais, tornando a referência e contra-referência cada vez mais ágil. Na HefMed, você pode receber referências de colegas, referenciar colegas e encaminhar pacientes para clínicas e laboratórios. Isso te auxilia demais na captação de novos pacientes e na fidelização dos seus pacientes atuais e futuros, criando uma verdadeira rede de colaboração integrada entre profissionais da saúde. Curtiu? Cadastre-se agora para receber novidades em primeira mão assim que ela estiver disponível na sua cidade.